Olá pessoal, nós estamos aqui na CEONE dando mais uma sequência do nosso podcast Pod Alagoas e discutindo com um tema muito importante que é o tema da logística e trazendo como convidado o professor Adelmo Martins, um especialista na área com alguns trabalhos tratados aqui no estado. Eu gostaria antes de iniciar essa conversa que o nosso entrevistado de hoje se apresentasse para todo o público. Inicialmente agradeço pelo convite, professor Arnaldo, é sempre uma satisfação estar próximo a você, né, e uma honra estar esse convite. E dizer que, assim, para mim, falar sobre o tema logística é um tema muito palpitante, tá? Eu já atuo há 24 anos na área, meu mestrado é na área de engenharia de transporte, com foco em logística na UFRJ. A minha trajetória na área de transporte, sobretudo de logística, como eu falei aqui, já são 24 anos de atuação como consultor. Hoje eu sou CEO da empresa 2DMX, Soluções Empresariais Limitadas, com foco em inteligência de negócios e também logística. E o motivo de eu estar aqui hoje é muito gratificante porque quando se fala de logística, muitas vezes o mercado confunde logística com transporte, com distribuição e armazenagem. Mas a logística vai para além disso, que as pessoas, de forma muito comum, pensam sobre logística. Então, aqui é para a gente poder discorrer um pouco que eu sei sobre esse tema. O Adelmo, eu costumo discutir muitas vezes sobre as questões econômicas e há sempre um mito, né, de Alagoas quando se fala da sua posição logística. Às vezes as pessoas confundem um pouco essa potencialidade de Alagoas ser um estado que está entre as principais economias do Nordeste. E aí há sempre um pensamento que com isso vai se gerar desenvolvimento, vai se atrair empresa. E o objetivo nosso é justamente abrir um pouco essa discussão. Então, inicialmente eu queria que você falasse um pouco quais são os problemas hoje da logística na empresa, ou seja, como se otimizar a logística numa empresa? Qual o trabalho de um consultor nessa área? Ok. Quando quando existe o contato para a gente poder prestar um serviço na área de logística, geralmente as pessoas, quando elas fazem esse contato, às vezes elas sempre remetem logística à questão, como eu falei aqui, de transporte, distribuição e armazenagem. Mas a logística, na verdade, é um fluxo. É um fluxo de produtos ou serviços, né, do ponto de origem ao ponto de destino, mas você tem a logística de suprimentos, que é aquela logística na aquisição de matéria-prima, e você também tem a logística de distribuição, justamente o escoamento da produção. Então, quando a empresa vem, então, ou ela está como uma empresa embarcadora, aquela produtora mesmo de bens, ou ela está uma empresa comercial na parte do canal de distribuição. Então, assim, tratando a dor e a necessidade de cada uma. Por exemplo, quando a indústria ela faz contato com a gente, em geral, o que ela quer tratar? Ela vem com uma dor, uma necessidade. Então, ela entende o seguinte, que precisa tratar os custos logísticos totais, o custo total logístico. Então, entendendo que o custo total logístico, ele inclui também o custo com armazenagem, custo com aquisição de matéria-prima, custo com aumento da produção, custos também internos da operação intralogística, no caso, toda a parte de armazenagem, tá? E também de estocagem. Então, aí, o que em geral, ela quer saber o seguinte, olha, quanto custa para eu poder comprar essa mercadoria e ela chegar aqui para mim? Só que quando, na venda, você já coloca o tipo de transporte, se ele é CIF ou ele é FOB. Ou seja, quando ele é CIF, quando já está incluído na venda o custo de transporte, ou quando ele é FOB, quando a empresa decide ir buscar aquele produto. Tá? Então, essa é uma dimensão. Na dimensão do canal de distribuição, ou seja, quando você tem o distribuidor, o atacadista, o atacarejo ou o varejista, ele também já quer saber o seguinte, quanto custa para eu poder escoar esse produto ou quanto custa para eu poder armazenar esse produto. Então você vê que são dimensões diferentes a partir de que do ator, do cliente, que ele está demandando aquele serviço. Um vai pensar mais numa lógica de supply chain, tá? Em cadeia de suprimentos, o custo logístico total, e o outro muito mais para uma perna mais curta, embora também seja importante, porque nesse caso, o distribuidor atacadista, se tem um fator que o trabalho dele realmente assim,
um elemento crítico de sucesso para ele é justamente o quê? Ele saber mitigar muito bem os custos logísticos, porque ele trabalha justamente na questão da distribuição desse produto para o cliente final ou para o consumidor. Adelmo, quando se fala muito em Arapiraca, se fala muito do seu potencial das centrais de distribuição. Você que trabalha um pouco com essa posição logística, diz que, costuma as pessoas dizer que não, Arapiraca tem uma vocação logística. Existe, é um mito ou é porque lá tem um empreendedorismo, uma capacidade, a cultura empreendedora é mais forte na cidade? Porque a Arapiraca tem sempre trazendo Alagoas, ou arrastando Alagoas nas suas questões de desenvolvimento. Apresenta crescimentos importantes, tem no último censo, foi ela que praticamente salvou a região do sertão e do agreste, do sertão, em termos de crescimento populacional, que muitas cidades diminuíram. E todo mundo reputa a questão da distribuição. É verdade ou isso é um mito? Ou há algum estudo sobre a cidade de Arapiraca nesse sentido? Você, como especialista, como é que você enxerga? Essa sua pergunta faz com que a gente remeta a alguns anos, né? Em 2000, Fernando Henrique, tá? Ele ainda como presidente, tá? E também em seguida, né, o presidente Lula, eles criaram lá atrás, né, o que em 2000 e 2007, já na gestão do presidente Lula, criou o Plano Nacional de Logística e Transporte, PNLT. Houve até uma tentativa do governo, na época do governo Tel, de também criar aqui o programa, o Plano Estadual de Logística e Transporte. Até então, naquela época, no caso, existia até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Logística, e o secretário era Luiz Otávio Gomes. Houve até uma proposição, inclusive assim, esse que vos fala, foi eu que fiz a formatação desse Plano Estadual de Logística e Transporte, só que aí, por algum entendimento, né, não conseguiu, não foi possível evoluir, mas pelo menos o arcabouço foi montado. E ali até então se falava que Alagoas, até de vender até o destino Alagoas, né, que realmente o Estado tem uma posição estratégica, né, bem positiva aqui na região Nordeste. Entretanto, o que é que ocorre? Quando você avalia, mas posição estratégica a partir de quê? Né? Então você vai gerar alguns anéis. A partir de 300 quilômetros, eu chego a uma população de quantos milhões de habitantes? A partir de 500 quilômetros. Então assim você vai aumentando esse anel à medida que vai verificando quando você consegue chegar a um mercado consumidor. Porém, é fato que Alagoas ele não tem sua vocação do Estado produtor. Ele é um Estado produtor em commodity, mas ele em poucos segmentos aqui, poucas estruturas, por exemplo, o setor sucroenergético. Mas ele não tem uma vocação de ser um Estado produtor na área de calçados, na área de alimentos. Tá? Então, Alagoas passa a ser, na verdade, um Estado de tráfego de passagem, que não é ruim, só que não pode vender, dizer o seguinte, que o Estado ele é o Estado melhor posicionado geograficamente ou estrategicamente para você escoar o seu produto. Não necessariamente. Isso não é verdade absoluta. Ele sim é um Estado, sim que tem o seu posicionamento geográfico, estratégico, sim, porém, ele não é um vetor de onde daqui sai a produção para alimentar ou para abastecer todo o Estado do Nordeste. E pontualmente você questionou com relação a Arapiraca, e aí você olhando para a parte central de Arapiraca, você realmente vê a região do Agreste. Então, por uma questão mesmo que mercadológica, e tendo as vias de escoamento, via tanto de acesso como também de escoamento, Arapiraca passa a ser, olhando pela posição e pela condição econômica dos outros municípios, como fosse um estado, um município Rambi, porque lá você tem realmente assim, uma concentração de muitas distribuidoras, e ali, como eu falei, você tem vias de acesso, e aí realmente um papel muito responsável pelo governo anterior, mas também já começou lá no governo, tanto no governo Ronaldo como também no governo Tel, e em sequência do governo Renan Filho nos 2 mandatos, onde de forma responsável, sem fazer favor a ninguém, isso aí na verdade foi um papel que deveria cumprir, porque realmente você não pode ficar olhando o que os estados vizinhos estão fazendo, ele realmente investiu na malha rodoviária, possibilitando o quê? Que esse escoamento, ou seja, fazendo com que esse produto chegasse a um custo menor, dado que as melhores condições de infraestrutura rodoviária. Então, Arapiraca, sim, é um município que ele possibilita isso, ele tem essa particularidade,
tá? De ser um estado um município, perdão, onde você tem possibilidade de chegar. Melhor rede de distribuição. Mas lembrando, lá também é um estado onde um município, perdão, onde você converge, ou seja, o que vem das outras regiões, converge para essa região do Agreste, fundamentalmente o município de Arapiraca, onde ali ele tem como escoar melhor toda essa produção. Adelmo, e como é que a gente vê, por exemplo, que mecanismos você poderia explicar o desenvolvimento, por exemplo, das centrais, da logística, por exemplo, do porto de Suape para o Nordeste, mesmo para Alagoas? Como é que se desenvolve a economia em torno de uma posição logística portuária? Como é que se desenvolve isso? Como é que você enxerga? Isso parte pelo seguinte, para você poder possibilitar ao embarcador ou ao demandante de serviço de logística que ele tenha pelo menos 2 opções de transporte. No caso, ele tenha a intermodalidade ou a multimodalidade, onde você vai ter, em alguns trechos, vai ter que usar o rodo marítimo, rodo ferroviário, o ferroviário também marítimo, ou seja, que você, como eu falei, que pelo menos... mais uma. A cadeia se completa. Exatamente. Você, na verdade, você melhora, você oferece, você abre o leque de opções de nível de serviço de logística. Mas não só você prover isso, mas você também fazer com que existem também operadores logísticos presentes que também façam esse trabalho. Porque, por exemplo, você mencionou o Porto de Suape. O Porto de Suape ele é um hub na área em logística. Porém, é o seguinte, olhando a infraestrutura de Suape, o que a verdade atrai é o calado. É algo que se discute muito. Então, assim, Alagoas houve sim todo investimento para melhorar o calado, mas não tem calado para quê? Para que você traga realmente assim, para que justifique você trazer embarcações acima de 90 mil toneladas, entendeu? Então, assim, vai ficar recebendo embarcações menores, estou falando aqui se tratando de logística, de transporte de cargas, tá? Não de passageiros. Mas ele não é um porto que oferece, que ele é uma opção de assim, não, que ele é uma opção para navegações de pequena capacidade, mas não de média e grande capacidade. Então, realmente, então esse mito de Alagoas, como é que você enxerga essa visão de Alagoas ser um estado logístico? Será que realmente a gente detém? O que é que precisaria para a gente complementar ter uma infraestrutura logística? Complementar que áreas mais? Bom, algo que já foi feito aqui é com relação à malha rodoviária, tá? Isso parece-me que tem sido feito. Isso. E aí, assim, embora o Estado ele cumpriu com as suas rodovias estaduais e também alguns vicinais, mas o tráfego mesmo ocorre nas BRs. É claro que você tem nas estaduais também, no caso, você deixa uma federal e entra num estadual. Mas esse trabalho está sendo bem conduzido, e aí você tem avaliações até com relação ao próprio asfalto, você avalia as condições da infraestrutura rodoviária aqui, quando comparada a outros estados, né, que a própria CNT, Confederação Nacional de Transporte, ela faz essa avaliação, mas você também tem que possibilitar, e sobre o porto, sobre o aeroporto, tá? E aí vai muito pelo terminal de cargas que você tem, porque não é só você simplesmente aumentar o calado, mas você não tem um terminal de carga suficiente com equipamentos, né, de transelevadores, equipamentos onde você pode fazer justamente toda a movimentação, sobretudo de contêineres, porque o que na verdade vai dar condição é a disponibilidade de oferta, você vai ter também de contêineres. Se você não consegue escoar, você não consegue escoar porque você tem um calado pequeno, você não consegue escalar, você não tem calado pequeno e também não atrai embarcações grandes, você não consegue escoar, você também tem que colocar o seu produto em um terminal de contêineres. Então, também você prover essas infraestruturas, equipamentos como portos e aeroportos, também ter terminais de cargas equipados, de modo que você possa fazer essas movimentações com o contêiner também. Isso sim é um elemento também imprescindível e também importante para você poder oferecer essas condições, mais uma vez, para embarcador, como também para produtores. Então, isso, na realidade, é um fator impeditivo a gente não ter uma infraestrutura portuária, um calado importante no nosso porto, né, para Porto de Maceió.
Isso. No caso, o teu baixo calado também é um fator porque você não consegue atrair atracadores, não consegue atrair também investidores para que eles possam colocar aqui um terminal de carga privado. Porque para poder, a questão, a conta é o seguinte, é viável colocar um terminal de carga privado? Para poder ter um terminal de carga privado, precisa ter o quê? Movimentação. É como a gente comparar, querer fazer uma concessão de uma rodovia. Eu só vou fazer concessão da rodovia se eu verificar que justifique o tráfego que eu vou ter naquela rodovia, que você vai pagar o meu investimento. Que se eu for um baixo tráfego, baixa movimentação, baixo fluxo, não vai viabilizar o negócio. Então, da mesma forma, só vai haver, em casa, um investimento aqui de um terminal de carga privado, se você realmente verificar que tem movimentação que justifique para aquele serviço a sendo oferecido de logística para aquele terminal. Parece-me que hoje a gente ainda não reúne essas condições. Ainda não, mas é um trabalho a buscar. Mas lembrando, hoje Alagoas, na verdade já vem há muito tempo, olhando, porque assim, quando não tem essa infraestrutura, você começa a ser visto pelo... Parece-me que estão se vendo muito a opção Coruripe, né, que tem uma infraestrutura maior. Tem, como já foi pensado lá atrás, né, quando pensou no estaleiro, né, mas assim, é preciso que existam ações mais efetivas, e assim, porque assim, dizer o que pode vir é uma coisa, trazer é outra, então assim, é preciso que, de fato, você tenha um projeto, que seja um projeto que ofereça segurança operacional e jurídica, para poder você atrair. O investidor, ele não vem se não houver segurança jurídica nem segurança operacional. Finalmente, eu queria voltar à empresa, o dia a dia da empresa, o trabalho, onde você é muito demandado. Que casos você poderia explicar para quem está nos assistindo da importância do estudo da logística, transformando em resultado para a empresa? Porque as pessoas sempre, quando pensam em empresa, veem em lucratividade, veem vários outros indicadores, aumento da produção, quando se pensa em desempenho da empresa. E às vezes deixa de lado essa visão logística, e onde tem custos incorrendo e em algumas decisões isso dá um resultado importante no aspecto da empresa. Que situações você poderia citar, obviamente não citando as empresas por uma questão ética do seu trabalho, mas que situações práticas você poderia dizer, olha, como é que, para demonstrar para o nosso telespectador que da importância de você implantar um estudo de logística nas empresas, que é um tema muitas vezes não muito considerado nas decisões empresariais. Que casos você poderia me colocar? Como você falou, eu vou preservar aqui o nome das empresas, tá? Mas assim, quando a gente fala de inteligência logística, tá? É preciso entender que é de forma muito sistemática isso. Tá? Recentemente, nós fomos contratados por uma empresa aqui do setor sucroenergético, tá? Onde eles queriam saber de forma muito exata, tá? Qual era o custo logístico. Custo logístico da contratação de transportadores de embarcadores. E a experiência era o seguinte, essa empresa ela não tinha frota própria, toda a frota era terceirizada, tá? Mas ela queria saber o seguinte, dadas as regiões que atendia, por exemplo, aqui Alagoas, né? Qual o meu gasto que eu tenho para atender ao Alto Sertão, ao Médio Sertão, ao Leste Alagoano? E aí, esse estudo, ele veio justamente voltado para isso, ou seja, para que mostrar o seguinte, você quer olhar de qual perspectiva? Na perspectiva do quilômetro rodado, do custo por quilômetro rodado, ou na perspectiva da tonelada transportada? Porque tem duas visões, é a visão do embarcador e a visão do transportador. Porque um é ofertante do serviço e o outro é demandante. Então, para a visão do transportador é o seguinte, bom, a dele é quilômetro rodado. Já para o embarcador é tonelada transportada. Então, ali o que foi que a gente verificou é o seguinte, bom, logística são três coisas. Quando se trata de logística, você não pode fugir de três parâmetros, de três pilares. Capacidade, regularidade e frequência. Capacidade é quanto eu ocupo do meu caminhão. A regularidade é quantas vezes eu viajo durante a semana. A frequência é quantas vezes eu faço isso durante a semana. Então, se você não tem a resposta desses três pilares, então você está simplesmente só chutando e está no insight, na prospecção do que você acha que deve acontecer. Então, pontualmente sobre esse estudo de caso, o que ocorreu, e foi um caso real, nós verificamos o seguinte, quando atende a região do Alto Sertão
qual é a capacidade que eu tenho de ocupação do meu veículo? E aí verificou-se que, na média, ele ocupava entre 50% a 55%. Só que ele tem um custo dele fazer de ir e voltar, ou seja, fazer nas duas pernas, tem um custo alto. Então, só que ele era remunerado, o transportador era remunerado pelo que ele estava transportando e não pela ocupação que tinha do equipamento. Assim, o que ocorreu que no contrato não estava previsto uma capacidade mínima de ocupação. Então, nós utilizamos a metodologia da ferramenta do take or pay. Então, onde ali nós definimos o seguinte, um corte, uma nota de corte, olha, para essas regiões, você tem que ter uma carga mínima de ocupação de X%. Porque a gente está olhando agora, tanto que era rentável para o embarcador, como também para o transportador, que ele é um parceiro comercial. Então, fizemos muitas correções de rumo, porque estava implodindo o negócio para o transportador. Uma simples decisão Exatamente. E você de nível de carregamento, nível de ocupação do veículo, realmente afeta o resultado. Afeta, exatamente, porque você está sabendo, uma coisa é sair com 100% ocupado, a outra sair com 60%. Só que você está indo para o mesmo destino. Então, assim, e a gente usa muito a questão da last mile. O que é a last mile? É o custo do seu último quilômetro. Então, isso não adianta você chegar e falar, eu estou saindo de Maceió, vou um município muito bonito aqui, Mar Vermelho, do nosso amigo, está ali com a gente, ali, nosso convidado, o próximo convidado. Então, eu vou fazer uma entrega em Mar Vermelho e verificar ali no entorno que eu vou subir para Canapi, para Iapi. Tudo bem, mas eu vou ter que passar em Mar Vermelho. Então, qual o custo de ir para... Eu não tenho que olhar o custo de chegar a Mar Vermelho. Eu tenho que verificar que o meu último quilômetro é Canapi. Então, ali é que vai justificar, porque eu posso muito bem ser rentável, entregar em Mar Vermelho, mas não ser rentável entregar em Canapi ou Iapi. Então, é quando a gente tem que trazer a inteligência logística para o negócio, para verificar o seguinte, senhor empresário, não dá para você não profissionalizar a sua área de logística. O seu gestor de logística tem que estar profissionalizado. E aqui a gente, né, assim, nós oferecemos esse serviço pela consultoria 2DMX, tá? Nós entregamos o quê? Soluções. Nos comprometemos com o resultado disso. Então, assim, muitas vezes o que acontece? Você faz, mas você não tem a mensuração do que está fazendo. Mensuração de forma exata. Assim, você, de fato, saber, de fato, qual é o seu custo logístico para você fazer aquela operação. E isso, a decisão logística afeta o resultado. Afeta o resultado de forma direta. Porque na hora de você formar o preço da mercadoria, você tem o custo de produção, o custo total de produção, mas você também tem o custo de distribuição desse produto. Então, aí é onde tem o componente custo logístico. E se você não mistura bem, você realmente não pode estar dando tiro no pé e achando que simplesmente a margem que você colocou de 20%, ela está sendo realmente garantida. E se você não estiver com esse bem dimensionado, bem aceitado, bem controlado e gerenciado, você de fato está, na verdade, apenas o quê? Com uma margem que ela é simbólica, mas ela não representa o real. Adão, o nosso tempo realmente até se esgotou, a conversa estava muito boa, queria de fato agradecer a nossa conversa que você teve, a oportunidade que você trouxe, né, para os nossos telespectadores, né, da importância de se pensar em logística quando se faz um negócio. Então, um negócio não é estruturar só o plano de negócio em si, sem se considerar onde você está e qual a logística envolvida. Então, eu queria agradecer em nome da CEUNI, que promove esse podcast, em nome do AL1, blog onde ele está hospedado, e convidar você para as próximas reuniões. Você sempre é uma pessoa ativa e contributiva e propositiva para o nosso Estado. Queria agradecer e deixo para você suas considerações finais. Para mim é uma satisfação sempre estar aqui com você, né? O seu convite é uma convocação, tá? Da nossa liberdade, nossa amizade. E para mim é uma honra estar aqui podendo contribuir com o mercado local e dizer o seguinte, que é preciso a gente ter um olhar mais profissional para a área de logística, tá? Então, por mais que você entenda que você tem um gestor, você tem um encarregado, um profissional que esteja cuidando da sua área operacional, mas não precisa cuidar, ele precisa ter a gestão. Então, se você realmente quer ter um bom gestor e você está preparado para o próximo nível
de logística, de eficiência. Então, procure realmente os profissionais que estão no mercado, porque esse sim tem condições de somar com a competência que você já tem, mas oferecendo também um serviço diferenciado. Então, muito obrigado pela oportunidade.